Olha aí, quem está mais uma vez com vocês, o Titio Renê aqui no canal Desaprendendo Biologia com o Titio Renê. Eu sempre quis fazer isso aqui, é um sonho meu. Bom ter seu canal, você extravasa seus desejos. Mas enfim, nós temos agora, estamos aqui na segunda aula, né, sobre a origem da vida, mas antes de eu começar o conteúdo, né, eu quero agradecer aos meus alunos que mandaram mensagens, né? Então, essas videoaulas estou fazendo para vocês, né? Eu poderia ter coisa melhor para oferecer, mas é o que eu tenho, né? Mas enfim, sem mais demora, vamos lá para o conteúdo de hoje, né? A gente vai continuar falando de origem da vida, a segunda aula sobre o tema. E nós vamos abordar, como está ali na sequência do meu slide, como sempre, né? A biogênese no século XVIII, né? Então, no final da aula passada, né, quem não viu, eu acho interessante que dê uma olhada, né, ou os que viram, que queiram rememorar, né. No final da aula passada, eu falei sobre o Leeuwenhoek. Eu disse que no final do século XVII, o Leeuwenhoek viu pela primeira vez micro-organismos. Isso foi um prato cheio para os abiogênicos no século XVIII, porque no século XVIII os abiogênicos ficaram muito presos a essa ideia que aqueles micro-organismos vistos por Leeuwenhoek, eles sim eram tão simplesinhos, mas tão simplesinhos que eles poderiam sim surgir espontaneamente, né? Através do caldo nutritivo, né? Mas o que seria esse caldo nutritivo? Pelo perdão da redundância, né, é algo com muito nutriente, um caldo de carne, né, um caldo de legumes, um suco, né, tudo isso é caldo nutritivo. Né? Então os abiogênicos, lá no século XVIII, eles diziam o seguinte, que o caldo nutritivo tinha uma força vital, né? Que é algo imaterial, inata ao caldo nutritivo, que o fazia dar origem a micro-organismos. Né? E eles provavam isso muito facilmente. Eles pegavam o caldo nutritivo, colocavam num recipiente e colocavam esse caldo nutritivo, submetia esse caldo nutritivo à fervura, né? E de forma a esterilizar o caldo nutritivo, né? E depois eles deixavam ali o caldo nutritivo em repouso e depois de alguns dias, através de análise microscópica, eles viam que o caldo nutritivo tinha micro-organismos. Ora, eu fervi o caldo nutritivo, o esterilizei, né? Matei todos os micro-organismos que ali existiam. Mesmo assim, depois de alguns dias, eu analisando o caldo nutritivo, lá tinha micro-organismos. Então, eu só posso chegar a uma conclusão muito simples. O caldo nutritivo foi que deu origem a esses micro-organismos, né? Mas os biogênicos não ficaram calados. Eles disseram, opa, não é bem assim. O ar é cheio de micro-organismos. E os micro-organismos do ar pousaram no caldo nutritivo, que mais uma vez a redundância é rico em nutrientes, serve como meio de cultura, e lá eles se proliferaram abundantemente, e foi justamente isso que aconteceu. Mas aí surge o nido, né? O primeiro espermento ali, na sequência do mesmo lado, o espermento do nido diz, não, nada disso, o caldo nutritivo tem sim força vital, né? Não tem esse negócio de micro-organismo, tá no ar, pousa no caldo nutritivo e lá se prolifera. Não é bem assim não, vou provar. Para isso ele pegou como tá ali, né? Aquele esqueminha, eu prefiro meus lindos desenhos no quadro, mas é o que eu tenho aqui, né? Com muita saudade. Após essa quarentena eu vou escrever até cair a mão lá no quadro, né? Então, mas sem mais demoras, o que é que o Needham fez? Ele pegou o caldo nutritivo, colocou um recipiente, né? E deixou esse caldo nutritivo fervendo durante 30 minutos, já que ele julgava que 30 minutos era suficiente para esterilizar o caldo, né? Para matar todos os micro-organismos que ali existiam. E em seguida ele tapou esse recipiente com uma rolha. Cuidado, falei rolha, a dicção é muito importante nessas horas, né? Então ele tapou com a rolha, né? Então, depois de alguns dias, ele fez uma análise do caldo e percebeu que no caldo tinha micro-organismos. Ele disse, olha aí como eu estava correto, fervi durante 30 minutos, matei todos os micro-organismos. Tapei com a rolha, ou seja, não tinha mais contato com o ambiente. E mesmo assim, depois de alguns dias, lá no caldo nutritivo tinha micro-organismos. Se o micro-organismo não poderia ter vindo do ar, né, já que estava tapado com a rolha,
esses micro-organismos só podem ter vindo do próprio caldo nutritivo. Então, o caldo nutritivo realmente tem força vital. Foi justamente a conclusão que eu coloquei lá no meu slide, né? O caldo nutritivo, a conclusão de Needham, dá origem a micro-organismos, pois tem força vital. Beleza? Mas o Lázaro Spallanzani, um padre italiano, então não era nem um cientista, assim, no sentido estrito da palavra, né? Ele resolveu refazer o experimento do Needham, né? Só porque com mais cautela, né? Com mais esmero. O que é que ele fez? Ele pegou o caldo nutritivo, colocou em um recipiente tal qual o Needham, só porque ele colocou esse caldo nutritivo para ferver durante várias e várias horas, já que ele julgava que os 30 minutos era insuficiente para esterilizar o caldo, né? Depois dessa fervura prolongada, ele derreteu o gargalo do recipiente. Ou seja, ele lacrou, ele fechou hermeticamente, ok? Como o desenho está meio claro, mas eu acho que dá mais ou menos para entender lá no slide, né? Porque ele imaginou o seguinte, né? Que seria mais fidedigno o experimento se eu derretesse o gargalo, lacrasse, fechasse hermeticamente, né? E depois, dias e dias se passando, né, ele percebeu que o caldo nutritivo continuava sem nenhum micro-organismo, né? Então ele chega a duas conclusões que eu enumerei ali no meu slide, né? A primeira conclusão do Spallanzani, né, é que o experimento do Needham foi mal elaborado, né? Primeiro que 30 minutos não era suficiente para esterilizar o caldo. Segundo, que fechar com a rolha, né, talvez não fosse a instrumentação experimental mais correta, né? A rolha poderia estar contaminada, ou os veios, né, os poros lá da rolha poderiam permitir que micro-organismos muito pequenos por ali passassem, né? E a segunda conclusão que ele teve foi o seguinte, que como à luz do experimento dele, nenhum micro-organismo surgiu, o caldo nutritivo não pode ter força vital, né? Os micro-organismos só podem ter vindo realmente do ar e contaminado o caldo nutritivo. Mas ninguém escuta falar mal de você e fica de boca calada, né? O Needham contra-argumentou. O Needham disse, eu errado? Nunca, né? Então o Needham disse, não é bem assim. O Spallanzani é que fez as coisas erradas, né? Ao ferver durante muito tempo e ao fechar hermeticamente, ele destruiu a força vital, né? Por isso que o caldo nutritivo não deu origem a micro-organismo. Mas o Spallanzani também contra-argumentou. Ele disse, não é bem assim não. Veja, realmente eu fervi durante muito tempo, realmente eu fechei hermeticamente. Todavia, quando eu quebro o gargalo e o caldo nutritivo entra em contato com o ar, os micro-organismos começam a surgir. Como é que eu destruí essa força vital? Ainda disse, não, é muito simples de explicar. É que quando o caldo nutritivo entra em contato com o ar, a força vital reaparece, né? Então o Spallanzani ficou calado porque contra ficção, né? Ninguém consegue argumentar. O fato é que essa dicotomia biogênese-abiogênese não foi solucionada com o experimento de Needham nem do experimento de Spallanzani, né? Então essa dicotomia na biologia persistiu até o século XIX, como está ali no meu slide, ok? Veja só, quando a gente chega no século XIX, a bem da verdade, a imensa maioria dos biólogos, né, são biogênicos. A imensa maioria dos biólogos acreditam que um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente, até mesmo os micro-organismos, né? A imensa maioria dos biólogos pensam assim no século XIX. Só porque tem uma panelinha, uma minoria, aqueles que gostam de ser diferente, que dizem, opa, não, eu continuo acreditando na biogênese para micro-organismos. Se ninguém provar o contrário, que ninguém calar a minha boca, eu vou continuar acreditando que os micro-organismos podem sim muito bem surgir do caldo nutritivo, né? Então isso existe até hoje, tem hoje os terraplanistas, né? Mas enfim, né? Não quero entrar nessa celeuma política, né? Vamos focar aqui na biologia.
Então, o fato é que os biólogos já estavam cheios dessa dicotomia, biogênese versus abiogênese, né? Inclusive, eles estavam loucos para calar a boca desses revoltosos abiogênicos, né? Tanto é que a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio vultuoso, tipo o prêmio do Big Brother, para quem provasse definitivamente que um ser vivo só surge de outro pré-existente, até mesmo os micro-organismos, ou seja, quem provasse definitivamente que a biogênese estava errada, né? Então, o Louis Pasteur, né, que fez dinheiro com ciências, né, de sopa, eu vou ganhar esse prêmio, né? O Louis Pasteur que, em particular, eu tenho grande admiração, o Louis Pasteur que salvou os vinhedos da França, né, a produção de seda, na década de 1870 vai criar a teoria microbiana de doenças, né? Até então se imaginava que as doenças eram causadas por o ar viciado ou o ar mal cheiroso, né? Por coisas fétidas. Não se imaginava que os micro-organismos causavam doença, né? Quem começou e provou, né, quem começou com esse pensamento foi o Louis Pasteur. Então, além de ter criado a vacina contra a raiva, né? A vacina não foi criada pelo Louis Pasteur, obviamente que não, foi por o Edward Jenner em 1796, né? Mas o nome vacina foi o Louis Pasteur que criou, né? Lá em 1870. Mas sim, voltando para cá, o Louis Pasteur, ele disse, vou ganhar esse prêmio fácil, né? Então ele fez vários experimentos, mas vou falar do principal, o que realmente confirmou que o certo é a biogênese, que um ser vivo só surge de outro pré-existente, até mesmo os micro-organismos. Que é o famoso, como está ali no meu slide, né? O famoso experimento com gargalo pescoço de cisne. O que é que o Louis Pasteur fez? O Louis Pasteur nada mais do que refez o experimento do Spallanzani, né? Ou seja, ele pegou um recipiente, colocou o caldo nutritivo, ok? Ele deixou esse caldo nutritivo fervendo durante horas e horas para ter certeza que o caldo ia ficar estéril, né? Ia matar todos os micro-organismos, ok? E ele pegou e derreteu o gargalo, mas não a ponto, ele esquentou o gargalo, não a ponto de derretê-lo, né? De fechar hermeticamente, senão os abiogênicos iam falar a mesma coisa que falaram para o Spallanzani ao ferver durante muito tempo, ao evitar o contato com o ar, você destruiu a força vital. Então ele esquentou o gargalo, mas ele, em vez de derretê-lo a ponto de fechar hermeticamente, ele fez foi deformar o gargalo, formando um pescoço de cisne, né? O Louis Pasteur, ele era químico, né? Não era biólogo, então ele conhecia muito bem desses fenômenos químicos. Ele sabia que o gargalo pescoço de cisne, quando o ar entrasse por ele, no decorrer do deslocamento por esse pescoço, o ar iria resfriar nas paredes de vidro e a água ia se condensar. E quando a água se condensasse, ia levar consigo todos os micro-organismos, de forma que quando o ar percorresse todo o pescoço de cisne e chegasse ao teu caldo nutritivo, o ar ia chegar puro. De fato, isso aconteceu, né? O recipiente com gargalo pescoço de cisne passou dias e dias e dias e nenhum micro-organismo ali apareceu, né? E o Louis Pasteur mostrou, tá vendo? Fervi durante várias horas, né? Para deixar o caldo estéril, né? Para matar todos os micro-organismos. E dias e dias se passaram e nenhum micro-organismo surgiu nesse caldo nutritivo. E está em contato com o ar, né? O ar passa pelo gargalo pescoço de cisne e chega no caldo nutritivo. Então, se o ar refaz a força vital, então a força vital era para estar atuando aí, os micro-organismos eram para ter aparecido nesse caldo, né? Mas o caldo continuava sem micro-organismos. Aí o Louis Pasteur quebrou o gargalo e horas depois o caldo nutritivo já tinha micro-organismos, provando que o caldo nutritivo nunca que dava origem a micro-organismos, que os micro-organismos realmente vinham do ar e contaminavam o caldo nutritivo. Com isso,
ele sepultou, como eu coloquei ali no meu slide, definitivamente a biogênese, né? Ele provou com esse experimento que um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente, até mesmo os micro-organismos. Mas eu costumo dizer que o Louis Pasteur, com todo esse experimento, ele resolveu um problema na biologia. Ora, ele sepultou a biogênese, mas ao mesmo tempo ele criou outro problema. Porque no momento que ele sepulta a biogênese, no momento que ele corrobora que um ser vivo só surge de outro ser vivo pré-existente, né? Como é que surgiu o primeiro? O primogênio, que deu origem a todos os outros. Se um só surge de outro pré-existente, e o primeiro, professor? Ei, meu amigo velho, é uma história bastante longa, né? É uma história lá para o século XX, que é o assunto justamente de nossa próxima aula. Então, fiquem atentos, né? Nós vamos ter, portanto, a terceira parte desse conteúdo de origem da vida, né? Eu acho que mais outros também. E já na próxima aula eu vou falar do século XX e as hipóteses e teorias de como surgiu o primeiro ser vivo no planeta Terra, né? Então, fiquem atentos, próxima aula aí a gente continua com esse brilhante conteúdo de origem da vida. E até lá, galera. Tchau!